Programa que vai toda sexta-feira, das 7h30 às 8h20 da manhã. E nesta manhã de sexta-feira, nós vamos dar continuidade ao 14º Bíblia. Eu ultimamente vinha falando 12º, estava equivocado, mas é o 14º livro da Bíblia, que é 2 Reis. E hoje nós temos uma história muito conhecida e muito falada nos púlpitos religiosos de muitas igrejas, né? Que é a história do profeta Eliseu e o encontro com Naamã. Naamã, né? A história que muitos conhecem. Então você abre a sua Bíblia no 14º livro da Bíblia, no Antigo Testamento, 2 Reis, no capítulo 5, que começa dizendo assim: Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta Eliseu, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse a seu senhor assim. E assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai ainda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso? Não são, porventura, Abana e Farfaz, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, do Jordão? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoantemente a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus Eliseu, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante de Eliseu e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifica a outros deuses, senão ao Senhor Deus. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quanto ao meu senhor entrar na casa de irmão, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de irmão. Quando assim me prostrar na casa de irmão, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhes disse: Vá em paz. Meus irmãos, nesta manhã, a gente vê hoje esta belíssima história que aconteceu com o general assírio chamado Naamã. Esta passagem nos traz, nos dias de hoje, muitos acontecimentos que ainda acontecem milagrosamente na vida do ser humano. Mas às vezes o orgulho, a falta de humildade e de reconhecimento de que Deus agiu em nossa vida, em nosso favor, ela não passa na nossa memória. O maior exemplo de milagre em nossa vida é que estamos mais um dia com vida. E quantos nessa manhã que Deus deu mais um dia milagroso, que é colocar de pé, dobrou o seu joelho no chão e agradeceu por esse dia, por mais um dia de vida. A gente tem que entender em toda a nossa vida, que a gente não temos força para resolver nada nesse mundo se não tiver a permissão de Deus. E a gente pode até resolver tudo. A gente pode até resolver tudo na nossa força humana. Mas a gente é imperfeito e o que a gente faz com a nossa força nem sempre sai correto. Principalmente quando não tem a permissão de Deus. Tudo dá errado. E depois a gente fica se reclamando. A gente fica lamentando que aquilo que a gente fez, as consequências depois veio. A palavra nos diz, nos evangelhos, quando Jesus, levando a sua palavra a todo o povo em Jerusalém, em Samaria, nas redondezas em Israel, Jesus dizia que você colherá o que você planta. O que eu plantar é aquilo que eu vou colher. Eu não posso plantar feijão e colher milho. Se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. E Jesus dá diversas parábolas, mostrando como a gente deve seguir neste mundo e como a gente deve ser.
Então, todo poder, toda honra e toda glória é dada a Deus, é dada a Jesus através de Deus. Então a gente deve buscar ao nosso Deus todo o tempo, todo momento e toda hora e o dia todo. Porque pedindo a Deus discernimento para a gente saber onde iremos pisar, onde iremos andar, o que iremos fazer, Ele vai nos orientar, Ele vai nos dizer. Porque a gente somos totalmente dependentes de Deus. E Naamã queria que Eliseu saísse e viesse ao seu encontro, porque ele era general e tal, né? E achou aquilo humilhante para ele não ter saído e vir ao encontro dele e ter mandado um mensageiro mandar ele ir para o Rio Jordão. Em Damasco as águas eram cristalinas e tal, e o Rio Jordão era poluído, água escura, barrenta. Mas Deus, através de Eliseu, manda ele ir justamente para lá, para quebrar dele justamente o orgulho, para quebrar dele uma coisa que ele deveria ter, humildade. E é isso que a gente vai aprender nessa passagem da história de Naamã. O que é que a história de Naamã nos deixa para os dias de hoje? A história de Naamã relata em 2 Reis, no capítulo 5, é uma das narrativas mais ricas da Bíblia sobre fé, humildade e a graça de Deus. Naamã era um comandante sírio poderoso, respeitado, mas sofria de lepra, uma doença incurável e isolante na época. Quem tinha lepra naquela época era separado do povo, não poderia conviver com o povo. Mas como ele era general, escondia a lepra dele dentro das suas vestes, para que ninguém visse, né? Mas aí ele recebe esta incumbência de Eliseu para ir ao Rio Jordão. Mas ele achava que o Rio Jordão era muito sujo para que ele lá fosse curado. Mas como os seus oficiais e os seus filhos, seu filho pediu para que ele fosse e se banhasse, que não era nada demais. Se fosse outro pedido ele não faria, por que não mergulhar? E ele, sem querer ir, mas mesmo assim foi, e depois de 7 mergulhos, ele justamente ficou curado. Naamã era um comandante sírio poderoso, respeitado, mas sofria de lepra, uma doença incurável e isolante na época. O que a história de Naamã nos traz para as nossas vidas hoje? A verdadeira cura exige humildade. Naamã esperava um milagre espetacular, mas recebeu a ordem simples de ser banhado no Rio Jordão, um local modesto de águas turvas, barrentas. Hoje isso nos ensina que Deus frequentemente age por meio de ações simples e da obediência, não de exibições de poder, e que devemos abandonar o orgulho para receber as bênçãos. Nesta passagem aqui, a humildade, ela tem que estar prevalecendo sempre na vida do ser humano. Quando ele passa a entender que ele, eu, você, qualquer um de nós, não temos poder para nada, se não tivermos a mão de Deus sobre nós, não iremos conseguir nada, porque sem a presença de Deus, tudo que a gente tem é vão. Então é preciso que a gente aprenda a ser humilde. Às vezes a gente bate no peito, eu vou fazer isso, eu vou conseguir isso, eu vou fazer aquilo. E às vezes decepciona.
e às vezes passa muitas dificuldades na vida, muitos problemas, e fica se perguntando: meu Deus, por que eu passo por isso? Por que eu levo isso? Fazemos em nós uma reflexão de nossa vida diante de Deus. Ele não prometeu que nesse mundo a gente ia viver um mundo de bonança, só de coisas boas, se a gente servisse Ele. No mundo haverás de passar por aflições, mas tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é preciso que a gente sejamos humildes e reconhecemos que sem Deus a gente não consegue fazer nada. Então hoje a gente vê muitos templos religiosos, cada dia aparecendo mais um novo, trazendo milagres em cima do púlpito, curas, né, fantasiosas, e as pessoas hoje são enfermas por natureza, já nasce com problema por conta que nós somos pecado, nascemos do pecado da carne, e a carne é pecaminosa, então já nascemos enfermos, e com o crescer vem os problemas do dia a dia, e às vezes vai atrás de uma religião para buscar a presença de Deus. E por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer a Bíblia, por não ler, ou não ter o ato de ler a Bíblia e pedir ao Espírito Santo entendimento, segue aquela religião que oferece um milagre mais rápido. E ali há um espetáculo em cima do púlpito e a pessoa se deixa levar por aquilo, né? Mas é preciso que a gente peça a Deus o entendimento da palavra. Por isso que eu digo que é importante ler a Bíblia, para que você não se deixe levar por muitas religiões que hoje o mundo está oferecendo aí. Não para curar você, mas para enriquecer muitos através dos dízimos e ofertas que você coloca. Então é preciso que a gente entenda que não é nenhuma religião, nenhum templo religioso que vai curar você, mas é a sua obediência na palavra de Deus. E como é que eu e você vamos ter essa obediência? A gente só vai aprender a obedecer a Deus quando a gente começar a ler a Bíblia. A ler a Bíblia todos os dias. Um capítulo ou vários versículos, e pedir a Deus o entendimento. Pedir a Deus para que Ele abra a nossa mente, para que a gente entenda o que a palavra ali quer dizer e quer nos mostrar. Nós temos hoje muitos recursos para a gente ir buscar o que significa aquela palavra ou aquela parábola em que Jesus falou. Hoje nós vivemos pela graça. É a graça de Deus que nos dá a salvação. E se a gente vive pela graça, então o que Deus quer de nós, que não temos nada para oferecer a Deus, mas a única coisa que Ele quer de nós é a obediência. Obediência aos seus ensinamentos. A gente precisa obedecer a Deus. Então nesta manhã de sexta-feira, em que estamos estudando a história de Naamã, a gente tem que ver os nossos valores diante de Deus. Como é que anda eu, você, ouvinte, em casa com os nossos familiares? Porque a primeira evangelização começa dentro dos lares, em casa, com a família. E o próprio Jesus pede não só que ela fique dentro de casa, mas que ela seja transmitida a outras pessoas. Porque Deus tocou no meu coração para que eu, aqui junto com o amigo Júlio Filho, abrisse este programa estudando a palavra de Deus. É justamente para que a gente possa, no dia a dia, aprender com a Bíblia. Porque é justamente Deus falando conosco. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente pede discernimento, entendimento da sua palavra,
é Deus falando conosco e mostrando a gente o que é que Ele quer da gente. O que Ele quer meu e seu é obediência aos ensinamentos deixados pelos profetas e principalmente por Jesus. Nós temos o maior pregador da palavra de Deus para os nossos tempos, que foi o apóstolo Paulo. As suas cartas são perfeitas para que a gente viva em consonância com Deus, em consonância com Jesus Cristo. O valor da obediência persistente. Mesmo irritado, inicialmente Naamã obedeceu e mergulhou 7 vezes. A cura veio após a insistência na obediência, ensinando que a persistência na fé é seguir as orientações de Deus e traz resultado. No mundo em que nós vivemos hoje, você não vai encontrar nada bom na humanidade, não. Mas você insistindo com Deus, em querer aprender a sua palavra e ser obediente, o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo, ele habita entre nós e ele passa a habitar em nós quando ele vê que a gente está interessado verdadeiramente em aprender a sua palavra e ser obediente. Deus usa os pequenos e inesperados. A cura começou com a indicação de uma menina serva israelita, uma estrangeira cativa. Isso nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua posição social ou idade, para trazer mensagens de esperança. Então, aqui deixa bem claro que Deus não faz acepção de pessoas para que Ele leve o entendimento e para que Ele leve a palavra a qualquer outra pessoa. O período de Jesus Cristo na terra, com quem Ele mais conviveu, foi com todo tipo de ser humano. Prostituta, marginal, assassino, leproso, viúvas, tudo que era marginalizado pela sociedade da época, pelos religiosos da época, os escribas, os fariseus, os saduceus, que eram os homens da época, os religiosos. Então, Jesus justamente combateu essas pessoas que eram religiosas. E se a gente observa a palavra, a gente vê quem matou o próprio Jesus. Os religiosos, que incitou o povo a gritar que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. Por quê? Porque Jesus estava confrontando os religiosos da época. Certo? Porque eles arcavam com fardos pesados sobre as pessoas que seguiam a Torá, que seguiam a lei mosaica, mas eles nem sequer carregavam, nem sequer um pouco do fardo, mas sabia jogar sobre o povo toda a cobrança daqueles 10 mandamentos, que era 613 leis. Então é importante dizer que hoje, no mundo em que vivemos, todos os dias nasce uma religião nova, mas não prega a verdadeira palavra de Deus, que é humildade, simplicidade, obediência principalmente aos ensinamentos. Oferece ao povo milagres, oferece ao povo cobranças através de dízimos e ofertas, e quem não der não recebe bênçãos de Deus. Coloca na vida do ser humano um inferno que você vai para lá e vai passar o resto da sua vida atormentado num lago de fogo se você não for obediente à palavra de Deus, em que a gente lendo a Bíblia, a gente vai ver que aquele que não é obediente, não servir a Deus, não terá um corpo glorioso, não será
não terá a salvação e será exterminado. Uma coisa que é exterminada não vai viver o resto da vida sofrendo, não. Certo? Então é preciso ler a Bíblia para entender. É preciso que lemos ela para entender. É preciso que a gente peça a Deus entendimento. E Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Quando Deus usa os pequenos, é porque Ele pode usar qualquer pessoa. Porque Ele tem domínio sobre mim, sobre qualquer um de nós ouvintes. Se nesse momento Ele achar que a gente não deve mais estar nessa terra, Ele simplesmente elimina a gente desse mundo. Estou falando aqui para vocês na FM 98.5, é Itaenga FM. Mas eu não sei daqui a quantos segundos eu vou estar aqui com vida. Porque o presente e o futuro, só quem sabe é Deus. Eu só sei do passado, do dia de ontem. Mas de hoje, os minutos que está aqui falando com você, o que pode acontecer, eu não sei. Então Deus é quem tem o controle da minha vida, da sua vida. E o que Ele quer da gente é a obediência à sua palavra e seu ensinamento. E quando Ele quer falar a você e a mim, Ele usa qualquer pessoa, independente de religião, ou sem ser religioso. Qualquer pessoa. A lepra da alma. A gente viu a lepra de Naamã, que era lepra no corpo, na carne. Mas aqui a gente vai falar da lepra da alma. A lepra física de Naamã representa os problemas que nos isolam, como orgulho, doença física, emocionais ou pecado. Assim como ele foi curado, a esperança de cura espiritual é restauração para todos. A gente vive num mundo onde maioria, 90% dos seres humanos tem problemas de saúde, né? E busca sempre no médico a cura. Está correto? Não está errado, porque Deus deu ao homem a inteligência. E o homem, ele se formou para isso. Deus deu a inteligência a ele para que ele desenvolvesse a cura sobre as pessoas. Mas a gente, com a nossa fé em Deus, o milagre também pode acontecer, certo? Em nossa vida, porque Deus vai ver em nós obediência. E o que a gente precisa de Deus é ser obediente para que nós possamos agradar a Deus. Mas o orgulho nosso, do nosso dia a dia, na nossa caminhada aqui na terra, nos faz nos separarmos e nos colocarmos distante de Deus. A gente tem que entender que a nossa ida até Deus e as nossas conversas, os nossos pedidos é através de Jesus. Porque a separação lá do Éden, de Deus e o homem, ela foi restabelecida com a morte de Jesus. E só através de Jesus é que a gente tem um encontro com Deus. E é preciso a gente obedecer. A nossa vida espiritual ser voltada para a palavra de Deus. A gente tem que, todos os dias, colocar o nosso joelho no chão, orar, agradecer a Deus, colocar os nossos problemas, nossa preocupação na mão de Deus e confiar. Confiar. Porque não temos outra maneira de resolver os nossos problemas se não for colocando na mão de Deus e confiar. E deixar que no tempo de Deus será resolvido. Então a gente precisa de muita humildade para entender que a lepra da alma é o orgulho de acharmos que somos melhor do que fulano, do que ciclano, ou que não precisamos de Deus para tudo e que a gente pode resolver com nossas próprias mãos. Quando na verdade a gente não somos melhor do que ninguém e precisamos de Deus sempre. Gratidão e reconhecimento. Após ser curado Naamã, voltou para agradecer e declarou que só o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. A história nos ensina a ser gratos
pela intervenção de Deus em nossa vida. Quantas curas e quantas bênçãos em nossa vida Deus não já realizou. Às vezes a gente passa despercebido que aquilo que aconteceu estava ali a mão de Deus em nossa vida. Deus age no oculto em nossa vida. Mas quando a gente vive no Espírito, a gente sabe que foi Deus agindo em nós. Mas para a gente viver no Espírito, é preciso que a gente obedeça. Tudo em nossa vida relacionado a Deus está na questão da obediência. Ninguém neste mundo vive por conta própria sem ter problemas graves. Quando você vê a pessoa muito estressada, com bastante ansiedade, que é a doença do século, quase todo mundo tem, e no mundo que a gente vive, um mundo tão agitado, com tantos problemas, ela vem com facilidade. Mas quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, a gente sabe que aquilo veio para nos tirar da presença de Deus, para nos afastar. E com Deus em nossa frente, tomando conta, a depressão ela pode ser curada. Porque a gente viu que Elias teve depressão, mas Deus curou a depressão de Elias. Eliseu teve depressão. Eliseu não. Jesus não teve depressão antes de ser crucificado. Mas Deus curou da depressão. Porque ele próprio, Jesus, sabia que teria que passar por aquilo. Então é questão hoje de você saber que Deus está comigo, com você, nos abençoando todos os dias. Ele não vai pegar você, Ele não vai pegar eu, nos dar mais um dia de vida e deixar a gente ao léu. De forma nenhuma. Se Ele deu mais um dia de vida a você e deu a mim, é porque Ele tem bênçãos para a nossa vida no dia de hoje. Mas o que é que Ele quer? Ele quer que a gente obedeça aos seus ensinamentos, obedeça aos seus mandamentos, a sua palavra, certo? E você encontra como abençoar, como ser abençoado por Deus no Sermão do Monte. Tem 12 versículos que faz com que a gente siga o que o nosso Deus quer em nossa vida. Porque Jesus deixou no capítulo 5 de Mateus até o verso 12, do verso 1 ao verso 12. Está lá dizendo como é que a gente tem que ser aqui na terra com os nossos irmãos. Gratidão e reconhecimento. Após ser curado, Naamã voltou para agradecer e declarou que só Deus, o Deus de Israel, é o verdadeiro Deus. A história nos ensina a ser grato pela intervenção de Deus em nossa vida. Então, só existe um Deus, né? O Deus dos nossos antepassados. O Deus a quem a nós não vemos, mas cremos através do seu Filho Jesus. E é esse Deus que todo dia Ele faz milagre na minha vida, na tua vida. Mas Ele não quer nada da gente, porque a gente não tem nada para oferecer a Deus. Mas a única coisa que Ele quer que nós sejamos com Ele é obediente em suas palavras, em seus ensinamentos. Viver uma vida regada de obediência. Em suma, a história de Naamã nos convida a deixar de lado o orgulho, obedecer aos caminhos de Deus, mesmo quando não parecem lógicos, e confiar na sua graça para curar as feridas mais profundas de nossa vida. Hoje, na história de Naamã, a gente viu no final o reconhecimento de Naamã na cura que ele teve. Mas no início, quando Deus
manda através de Eliseu que ele vá ao Rio Jordão, Naamã não confiou. Primeiro porque Eliseu não saiu para o cumprimentar. Foi um mensageiro que levou a mensagem. Segundo porque ele era orgulhoso e achava que as águas do Jordão não ia curar, porque esperava que Eliseu tocasse nele e ele ficasse limpo da lepra. Mas como mandou ir para o Rio Jordão, aonde ele estava, em Damasco, as águas eram limpas, claras, e se tomasse banho lá, poderia ficar curado lá também. Só que ele não estava entendendo o propósito de Deus. Primeiro, Deus queria tirar dele o orgulho que ele tinha e o reconhecimento de que existe Deus em todo Israel, em todas as províncias, a Síria, em qualquer lugar no mundo. E que o Deus que ele adorava, o Deus de barro, o Deus de madeira, o Deus de pedra, não servia de nada porque não deu a ele a cura. Então, nos dias de hoje, quantas pessoas deixam de adorar a Deus verdadeiramente e passam a adorar ídolos? Muitos jogam direto, quando falam em ídolos, jogam direto para as estátuas feitas, né? Na igreja católica ou em outra igreja que tem algumas estátuas de alguns santos, de algumas. Não são somente isso. A idolatria, ela está enraizada no ser humano quando ele passa a adorar, cultivar dentro de si um cantor gospel, que você adora, ainda diz com a boca aberta: eu adoro esse cantor, eu adoro esse louvor, e toda adoração tem que ser somente a Deus. Então qualquer coisa que você coloque Deus em segundo lugar é adoração falsa, é adoração a ídolo. E a gente tem que adorar a Deus em primeiro lugar sobre tudo. A gente vive num mundo de idolatria. O maior concorrente hoje de Deus aqui na terra é o dinheiro. O mundo é desenfreado pelo dinheiro, que a palavra chama de Mamon, o Deus do dinheiro, do ouro e da prata. E a gente vê escândalos e mais escândalos dentro das religiões por conta justamente do dinheiro, esquecendo de Deus, esquecendo de viver a palavra, de ser obediente aos seus ensinamentos. Então que nesta manhã, meus irmãos, nesta manhã de sexta-feira, a gente não deixemos de estudar a Bíblia, de acompanhar, porque Deus vai nos dar o entendimento. E que a gente possa, através da palavra de Deus, descobrir o verdadeiro sentido de servir. Eu quero nesta manhã agradecer por mais uma realização de mais um trabalho. E que a gente possa continuar durante toda a semana estudando a palavra de Deus e tirando dúvidas, porque assim Deus quer para cada um de nós. Vamos agradecer a Deus nesta manhã e que a palavra no capítulo 5 de 2 Reis fica para que vocês possam ainda tirar dúvidas sobre a cura de Naamã, e também o programa que irá ficar na rede social, no YouTube, na Folha Itaenguense, para que vocês possam acompanhar. Então vamos agradecer a Deus. Eu quero deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos evangélicos e católicos. Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos ouvintes. Beijos e abraços do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os meus familiares. Que nesta manhã Deus possa estar abençoando a nossa vida. Vamos orar e agradecer. Senhor Deus, obrigado por mais uma realização de mais um programa Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos nossos ouvintes nesta manhã e os meus familiares, dando um dia de muita paz e muita tranquilidade. Em nome do Teu Filho Jesus, eu agradeço.
hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. ZYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM